Boa noite e boa noite a todos e a todas. Boa noite. Temos seguido com apreensão e oração o Papa Francisco, hospitalizado, com diagnóstico reservado, como todos sabemos, esperando e desejando que melhore para recuperar a normalidade do seu serviço de Pedro na Igreja. Neste início de 3 sessões sobre a doutrina social da Igreja, não devemos esquecer o contributo do Papa Francisco para a atualização e o avanço da própria doutrina social da Igreja. Podemos recordar alguns marcos. A primeira viagem que fez a Lampedusa, chamando a atenção para o horror dos náufragos no Mediterrâneo. Podemos referir aquela famosa expressão: esta economia capitalista mata, logo na primeira exortação apostólica, a alegria do Evangelho. Agradecemos-lhe a belíssima e implicativa encíclica sobre a ecologia, Laudato Si. E uns dias antes de ser hospitalizado, para surpresa de todos, mandou uma carta fortíssima aos bispos norte-americanos, apelando aos católicos e aos homens e mulheres de boa vontade ao respeito e à dignidade pelos migrantes. Antes de começarmos e dar a palavra à Margarida, convido-vos a pormos de pé e a fazermos um momento de silêncio em comunhão com o Papa Francisco. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Padre António Martins e à Capela do Rato para me convidarem para estar aqui neste lugar hoje, e agradecer também ao Padre Peter Stilwell, que volta a uma casa que foi sua durante 9 anos, penso eu, não foi, Padre Peter? Mais ou menos. A comunidade da Capela do Rato, e muitos dos que aqui estão saberão, mas como também estamos a gravar esta sessão para ser passada online, convém lembrar, a comunidade da Capela do Rato, na segunda fase do processo sinodal, teve a ideia de levar a cabo um ciclo de 3 sessões intitulado Por uma Sociedade Mais Justa, Desafios do Pensamento Social Cristão. Este ciclo busca o conhecimento, o aprofundamento e a aplicação dos princípios da doutrina social da Igreja na vida pessoal e coletiva dos crentes e também das comunidades cristãs.
e, ao mesmo tempo, busca continuar a interpretar os sinais dos tempos, as questões atuais, as guerras, o despotismo, a indiferença, as desigualdades, a pobreza, os tais pequeninos e humildes que o Papa Francisco disse que eram uma preciosa força silenciosa que cuida e sustenta o mundo. E nós podemos continuar a fazer 1000 perguntas a este respeito, como, por exemplo, onde é que está a dignidade humana daqueles que não têm um ou alguns dos T's que o Papa Francisco diz que são direitos sagrados, são os 3 T's, a terra, o trabalho e o teto. E podemos falar, como o Padre António se lembrou, disse há pouco, dos migrantes e até, se eu pudesse utilizar este termo, da bancarrota moral, espiritual e social de alguns dos mais importantes líderes mundiais deste momento. Então, hoje, o primeiro desses 3 encontros vai focar-se na história da doutrina social da Igreja e nos seus princípios evangélicos. E já agora que estamos aqui em família, na Capela do Rato, eu até vos vou contar a minha história. Eu, na minha ignorância, na ignorância dos meus 12 anos, em Luanda, em 1965, pensava que a doutrina social da Igreja tinha decorrido do Vaticano II. E porquê? Porque foi uma expressão que passei a ouvir muito, tal como a palavra aggiornamento. Sentia no ar uma abertura, apesar de só ter 12 anos e não perceber muita coisa, mas sentia uma abertura, um entusiasmo, um compromisso de muitos católicos, como os meus pais, que perseguiam a dignidade humana, a justiça. O meu pai era médico, até vos vou contar uma coisa que não contaria se a capela estivesse cheia. O meu pai, como era médico, fazia serviço de vela, aquelas 24 horas. E como de facto era uma pessoa de uma grande fé, quando lhe apareciam crianças que estavam prestes a morrer, batizava-os. Então, como o nosso nome é Mercedes de Melo, passou a ser alcunhado de Mercedes-Benz. E eu acho que de facto era uma ótima alcunha, não podia ter sido melhor. Bom, mas além disto que eu vos contei agora, eu comecei também a gostar muito mais, a sentir muito mais a missa, porque a missa começou a ser em português e o celebrante não estava de costas viradas para nós. E havia também uma outra novidade, o ecumenismo. Os protestantes eram uma espécie de seita, de pecado para muito boa gente. E em Angola, pelo menos, os protestantes não tinham os mesmos direitos que os católicos e não tinham personalidade jurídica, portanto, legal e oficialmente eles não existiam. E o ecumenismo e, por exemplo, outras novidades, como uma maior participação apostólica dos leigos, foram de facto coisas que eu notei e que senti. Mas afinal, claro que não estava certa, não foi, nada começou, embora o Vaticano II tivesse sido muito importante, nada começou aí e até podemos perguntar, terá sido no século XIX, com o Rerum Novarum, ou terá sido muito antes? E isto é o que eu penso que o Padre Peter nos vai dizer. Uma das áreas de atividade científica do nosso convidado é precisamente a doutrina social da Igreja. É, aliás, a pessoa que mais sabe da matéria em Portugal e há uns anos publicou um livro que procura refletir e atualizar a doutrina social da Igreja, intitulado Caminhos de Justiça e Paz, documentos de 1891 a 1991. E é claro que o Padre Peter não precisa de apresentações, mas eu mesmo assim vou tentar resumir alguma da sua vida e se houver algum erro, o Padre Peter, por favor, emende-me. É responsável da capela do Centro Comercial Amoreiras. Nos anos 80, além de ter sido o que eu penso que foi uma emoção e sei lá, uma felicidade de ser intérprete da Madre Teresa de Calcutá, quando por cá passou, não foi, Padre Peter? Foi também assistente nacional do Movimento Católico de Estudantes e capelão aqui da Capela do Rato até 1991.
De 1997 a 2012 foi assistente da Rádio Renascença. Dirigiu a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde também veio a ser vice-reitor, e entre 2012 e 2020 foi reitor da Universidade de Macau, da Universidade de São José, primeira, e não sei se até agora única, Universidade Católica da República Popular da China. A sua tese de doutoramento em Teologia Fundamental na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma foi sobre a condição humana em Rucinati, uma aventura poética e religiosa. Deu ainda contribuições a outras publicações, como para uma leitura evangélica da pobreza em Igreja e Obsessão pelos Pobres, 1988, Doutrina Social e Tecnologia em Questões Sociais, Desenvolvimento e Política para o curso de Doutrina Social da Igreja da Universidade Católica, em 1994, e Igreja e Sociedade em Debate nos Estados Unidos, na revista Communio, também em 1994. É responsável pelo Departamento de Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso do Patriarcado de Lisboa. E a esse propósito eu não posso deixar de lhe dizer, Padre Peter, que ainda hoje tenho muito viva em mim uma cerimónia muito emocionante, ecuménica e interreligiosa a que assisti quando da morte do Papa João Paulo II, e comovente também não só pela oração, como pelas pessoas que se encontravam na igreja de São Nicolau, bahás, judeus, muçulmanos, hindus, penso que anglicanos, adventistas, toda a gente unida em torno do Papa João Paulo II, com os seus testemunhos. Eu achei, de facto, uma cerimónia que não esqueço. E last but not least, já que estamos a falar com o Padre Peter, ainda conseguiu ser cinturão negro de Aikido. É verdade também, não é? Bom, Padre Peter vai então falar-nos dos fundamentos evangélicos da doutrina social da Igreja e da sua história contemporânea. Muito obrigado, Margarida, muito obrigado, Padre António, por me terem convidado e terem apresentado. O convite que me foi feito era falar sobre os princípios evangélicos da doutrina social da Igreja, que já é um desafio, mas depois disseram-me que o Paulo Fontes, professor Paulo Fontes, que tinha sido contactado para falar sobre a história da doutrina social da Igreja, não podia, e se eu podia juntar, quer dizer, juntar duas coisas muito grandes, não sei se é possível. Eu fiz um esquema que depois não cumpri, porque não tive tempo e achei que nós não teríamos tempo hoje para ver este esquema todo, mas a ideia era tentar olhar para a Bíblia, depois para os padres da Igreja, tentar perceber que a doutrina social da Igreja começa no Antigo Testamento e encontramos logo nos primeiros padres da Igreja, e depois na Idade Média não desaparece. Um grande pensador como São Tomás de Aquino tem um pensamento sistematizado sobre a organização da sociedade, se é melhor uma sociedade democrática ou monárquica, enfim, essas discussões todas. E depois, finalmente, chegar a esse ponto que é onde normalmente nós associamos a ideia da doutrina social da Igreja com a Rerum Novarum, com Leão XIII, e que eu chamei aqui Magistério de Roma, porque, de facto, magistério e ensino sobre os grandes temas da doutrina social da Igreja existia já em vários setores, nas faculdades de teologia, Francisco de Vitória, todos aqueles que estudaram direito, se calhar lembram-se dele, em Salamanca, que liderou o pensamento sobre como é que se devia tratar com povos que nunca tinham conhecido o cristianismo, porque não podiam ter conhecido. Quando nós
e os espanhóis chegámos à América Latina, como é que se devia tratar esses povos? Deviam-se respeitar, podia-se exercer soberania sobre eles, enfim, todas essas coisas. Portanto, são debates que decorrem no interior da teologia e com uma extensão daquilo que nós podíamos chamar a teologia moral. Há, como todos nós sabemos, a teologia moral pessoal, que normalmente é aquilo que as pessoas associam à teologia moral, e depois há esta dimensão social que também tem a sua ética, a sua exigência. A nossa tendência para considerar que só existe uma teologia, que é a teologia moral pessoal, só uma teologia moral, que é a teologia moral pessoal, é porque no mundo protestante, que tem algum peso na nossa Europa em termos culturais, e depois nos Estados Unidos, a dimensão social é afastada do âmbito da reflexão eclesial. É considerado que, como sabem, com a reforma protestante, regressa-se a uma ligação de trono e altar, e é muito difícil as comunidades protestantes distanciarem-se do príncipe ou do senhor que lhes dá proteção. E, portanto, deixam isso ao senhor, pensar como é que há de gerir a coisa pública, e eles dedicam-se à dimensão da relação pessoal. A Igreja Católica Romana manteve sempre, dentro das suas grandes escolas teológicas, a reflexão sobre o campo social e político. Portanto, o que encontramos em Leão XIII é o emergir dessa reflexão ao nível do papado, e podemos pensar, bom, porque é que não emergiu antes? É que nós esquecemos que durante séculos o Papa era um Papa-Rei, não é? E é muito difícil publicar encíclicas sobre como se deve gerir um país ou as relações sociais quando se é o senhor político desses territórios. Portanto, há essa explicação muito clara. O Santa Sé perdeu os seus territórios pontifícios com Pio IX e logo o Papa seguinte, Leão XIII, é o primeiro a produzir uma das grandes encíclicas sociais. Não vamos conseguir fazer isto tudo e vocês vão ter outras intervenções. Começamos com a questão de, na mundividência judaico-cristã, o ser humano está no topo da criação e a criação é vista como boa. Portanto, há esse ponto de partida que é distinto de outras mundividências. Há quem veja realmente, vou dizer isso no seguinte, não é? Que nas outras teoganias antigas, os seres humanos surgem como auxiliares ou servos dos deuses para exercer determinadas funções que os deuses acham que não têm tempo nem paciência para isso, não é? Portanto, os seres humanos são subalternos, enquanto que o que nós encontramos logo na narrativa da criação, nas primeiras páginas da Bíblia, é que a criação é em 7 dias e no 6º dia, no fim de todas as outras coisas, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Portanto, fica no centro ou no topo, dependendo da maneira como quisermos analisar isso. Eu tenho as minhas teses sobre como se deve ler depois o livro dos Gênesis, mas hoje não dá para isso, dava para uma conferência, mas a minha leitura, assim, em 2 linhas muito rápidas, é de que Deus depois descobre que isto é mais complicado e que o ser humano ainda traz uns restos daquele caos inicial sobre o qual Deus pronunciou faça-se, não é? E inicialmente ele tenta resolver isso com castigos, põe-nos fora do paraíso, ou põe o Caim a passear pelo mundo pelo resto da vida,
e vê que isso também não resolve. O mal alastra-se e ele acaba por voltar ao princípio, abre os céus, de maneira que as águas que ele tinha separado de cima e das águas de baixo agora voltam, afoga-se tudo, mas salva Noé. E é a primeira figura no livro do Gênesis a arrepender-se, é Deus. Deus arrepende-se daquilo que fez. E diz, nunca mais vou fazer isto. Não é? E diz que vai então tentar outra coisa. E a outra coisa que ele vai tentar é fazer um caminho muito mais simples, com uma família. Começa com Abraão. E a história de Abraão é 40 capítulos do livro do Gênesis, enquanto nós normalmente gastamos a nossa energia toda ao fim do 3º capítulo, não é? Portanto, se é pecado original ou não é pecado original, não. O que é importante é ver esse percurso todo. E nesse percurso todo, o que nós vemos é que esta família se vai situando em culturas diferentes, sempre em diálogo com elas, não há inimizade entre Abraão e Abimeleque, ou Abraão que desce ao Egito, o faraó acaba por ser um homem muito mais responsável que Abraão. Abraão esconde ao faraó que Sara é sua mulher, está com medo de ser maltratado porque ela é muito bonita e, portanto, é o faraó que descobre, ou Deus diz ao faraó que ela é. Portanto, vamos percebendo que estas fronteiras das religiões e dos povos que nós muitas vezes estabelecemos, afinal, Deus acha isso tudo bem. Aliás, estava na história de Babel. A história de Babel era que se a humanidade se juntasse toda para chegar ao céu, chegavam lá depressa demais. Portanto, era preciso serem diferentes. E esta diferença vai culminar naquele momento tão bonito, que é o momento dos últimos versículos do livro do Gênesis, que raras vezes se lê. Depois da morte de Jacó, os irmãos de José têm medo que José os castigue pelo facto de o terem abandonado, terem-o lançado num poço, etc. Portanto, vêm a correr a dizer, antes de morrer, o teu pai disse que tu devias tomar conta de nós, porque José diz, não se preocupem, tudo isto aconteceu porque Deus o quis, e eu perdoo aquilo que vocês me fizeram, porque se vocês não me tivessem feito isso, vejam o bem que não se teria realizado. Portanto, este sentido do perdão que surge ali no final do texto. Vamos avançar um bocadito. Portanto, estas histórias humanas são tão humanas, histórias de família, de entendimentos e desentendimentos, fazem parte do livro do Gênesis, são a chave para a nossa compreensão daquilo que é importante na tradição bíblica. Mas a gesta que funda Israel como povo, e não já como simples família, nasce do primeiro conflito laboral registado na história. Temos um povo que é explorado violentamente por causa de ser uma etnia diferente daquela dos egípcios. Ouvimos falar da compaixão de Deus, Deus compadece e manifesta a sua compaixão enviando Moisés. E o que Moisés reivindica do faraó é muito curioso. Ele não reivindica que se liberte simplesmente o povo judeu ou ao povo de Israel, ainda é povo de Israel. Não reivindica isso, ou que sejam melhor pagos, ou que possam formar um sindicato. Não, ele reivindica que possam ir para o deserto celebrar um ritual da primavera.
E, portanto, podíamos dizer que ele reivindica o direito à liberdade religiosa que está na origem desta saída do Egito. E saindo do Egito, conhecemos a história, surge a questão: sair para quê? Certamente, ao longo da história, muitos povos terão vivido experiência, ou povos, ou tribos, ou clãs, terão vivido a experiência de conseguirem libertar-se de situações de aflição ou de opressão, e, no entanto, sobre eles não reza a história, não é? E, no entanto, esta saída do Egito deixou uma marca que chega aos nossos tempos. O sentido do que é isso da liberdade nasce desta tradição que tem a sua base no livro do Êxodo. Lembro-me de ler isso no Paul Ricoeur. Uma vez ele estava a avaliar aquilo que era a tradição, por um lado, religiosa, e, por outro lado, aquela antirreligiosa, ou, digamos, aquela que estava mais associada com o marxismo, o combate contra as estruturas que a religião tinha estabelecido ao longo dos séculos. E o Ricoeur chama a atenção para o facto de que essa mesma tradição de ruptura em nome da liberdade é uma tradição que remonta a Israel, à Bíblia. E não é por acaso que Marx estudou teologia quando era novo. Portanto, o que é esta liberdade e para que ela serve? O sentido percebe-se no livro do Êxodo, que vai acabar por ser esta aliança com Yahvé. E esta aliança com Yahvé é extremamente importante do ponto de vista da organização social, porque a soberania de Yahvé é suprema, não pode haver outro. E, portanto, não há possibilidade de haver, dentro de Israel, nem regimes totalitários, nem reis absolutos. E os reis, quando eles aparecem mais tarde, são sempre considerados como se fossem vice-reis, não é? Portanto, eles, rei sobre Israel, Israel, no fundo, é uma teocracia. E, portanto, este sentido vai levar a que se desenvolva dentro deste povo esta ideia da importância do culto, da justiça, da retidão, tudo isso que são os elementos exigidos por Deus para que o povo seja o seu povo. A noção, portanto, de direito sobrepõe-se à noção do decreto do líder. Portanto, as leis não valem simplesmente porque o líder é forte e assinou um executive decree, mas as leis valem porque obedecem a uma razoabilidade, a uma justa procura de justiça. Quando chegamos à entrada na Terra Prometida, surge aquela crise. A crise da monarquia é um título mal arranjado aqui, porque é a crise de quem procura estabelecer a monarquia. As 12 tribos entram na Terra Prometida, durante uns tempos estão satisfeitas em viver simplesmente com uns juízes que aparecem de vez em quando, umas figuras carismáticas, e a certa altura querem um rei que seja igual, para que sejam iguais aos outros povos, e pedem a Samuel que lhes atribua um rei. E Samuel tem um longo discurso em que ele explica que isto de reis, vejam lá o que é que vocês estão a pedir, porque o rei vai exigir impostos, o rei vai recrutar os vossos filhos para o exército, o rei vai dominar, quer dizer, reduzir a vossa autonomia. Portanto, vale a pena ler esse discurso. Portanto, quando a monarquia finalmente, Deus diz a Samuel, já que eles querem, já que eles insistem, dá-lhes um rei, ele acaba por ungir um rei, mas o rei será sempre considerado aquele que, no fundo,
é como depois dirá o profeta Natan a David sobre o futuro filho de David, que ele será para mim um filho, diz Deus, e eu serei para ele um pai. Ou seja, os reis de Israel são filhos de Deus. Portanto, quando se fala de Jesus como filho de Deus, vejam que há também séculos de reflexão sobre esse título. Antes disso, filhos de Deus, filho de Deus era Adão. Não sei, se quiserem um dia ir procurar no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, estamos a lê-lo este ano, e se forem a ver como é que se chama, a genealogia de Jesus, que é colocada no Evangelho de São Lucas, começa em José e sobe até Adão, que é filho de Deus. Não é? Filho de Adão, filho de Deus. Portanto, Jesus é filho de Adão e filho de Deus. Não é? Ou neto, bisneto de Deus. Não é? Portanto, Adão, ou seja, o rei de Israel tem por função exercer a soberania como Deus a entregou a Adão e Eva para gerir o domínio sobre todas as criaturas, para cuidar da criação, para continuar a obra da criação. E essa obra da criação tem que ter a sua lógica e a sua harmonia interna. E um dos critérios, e encontramos no profeta Isaías, logo nas primeiras páginas, é cuidar dos pobres, das viúvas, dos doentes, dos órfãos. Tudo isso é Se fizerdes isso, os vossos pecados, mesmo que sejam escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Não é? Portanto, há aqui o critério pelo qual o mal que nós sentimos, que praticamos ou que os outros praticaram contra nós, a maneira como isso se supera é através deste cuidado para com os outros, nomeadamente os mais carenciados. E vamos nos outros profetas, encontramos o profeta Amós, o primeiro com obra escrita. A crítica que Amós faz é àqueles que, tendo chegado a uma terra rica, que é o Reino do Norte, tornaram-se senhores, vivem nos seus palácios e, coitados dos pobres que trabalham os campos, vendem-se por um par de sandálias. Lembram-se dessa expressão, não é? Portanto, a crítica que vai surgir vai ser isto. Portanto, abre-se um espaço, já que o rei ou os outros que exercem a autoridade no interior da comunidade estão a exercer uma autoridade que, em última análise, é do próprio Deus, abre-se aí um espaço de poder criticar, em nome de Deus, a maneira como está a ser exercido esse poder. E surgem assim os profetas, que são uma realidade singular da cultura judaica, que enfrentam sacerdotes, enfrentam reis, enfrentam o poder económico nas várias épocas. Portanto, este sentido de haver reis sem dúvidas, sacerdotes sem dúvidas, mas depois haver estes franco-atiradores, por assim dizer, porque eles são figuras carismáticas que surgem, às vezes com grande risco para si próprios, e que criticam as grandes autoridades. E não há nada de comparável nas outras tradições religiosas. E com grandíssimos poetas, não é? A poesia do Isaías é realmente de nível mundial. Aqui temos Isaías 61, um texto que Jesus escolhe para ler no início do seu ministério. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Portanto, o Espírito do Senhor está sobre mim, portanto, estamos a falar do ungido, o tal Christos, não é? Portanto, aquele que será o libertador, etc. Ungiu para pregar a boa nova aos pobres, enviou-me a restaurar os corações arrependidos.
não aparece aqui nada de correr com os romanos do território, não é? Portanto, aquilo que era a expectativa no tempo. Proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a anunciar o ano da graça do Senhor. E o que era esse ano da graça? Encontramos no livro do Levítico, portanto, um dos primeiros livros, aquele ligado com os rituais, portanto, as coisas mais tradicionais que raras vezes se alteram. Já nessa altura encontramos esta ideia das 7 semanas de anos, portanto, de 49 anos em 49 anos, há um ano jubilar. E esse ano jubilar é iniciado com o soar da trombeta no dia da expiação, e este será um ano de jubileu em que cada um voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Se venderdes alguma propriedade ao vosso próximo, ou se comprares alguma propriedade, não exploreis o vosso irmão. E até se prevê que se falta só um ano ou 2 anos para o ano jubilar, já que o terreno vai ser redistribuído, o valor do terreno é menor, não é? Portanto, aquilo pelo qual se vende é menor. Porque, e isto é que é o importante, não sabemos se o ano jubilar alguma vez se concretizou, mas está lá, assim como aspiração, e está esta norma, que é uma norma fundamental. A terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros imigrantes. Portanto, a propriedade privada, a ideia de propriedade privada é aqui questionada e encontramos isso na doutrina social da Igreja, do destino universal dos bens da terra, que passa acima, digamos, é anterior ao direito à propriedade. E o direito à propriedade, como muito bem recordou João Paulo II, é um direito que tem o seu peso de responsabilidade, porque o direito à propriedade é para exercer a propriedade para benefício do bem comum. E, portanto, se eu tenho uma propriedade e não a desenvolvo em ordem ao bem comum, então como que perco a legitimidade de a ter? Ora, no cristianismo nós temos um marco importante. O cristianismo, no fundo, pega em tudo isto nestes grandes critérios, mas acrescenta-lhe esta dimensão que é de Mateus 25. Lembram-se isso? Sempre que fizeste isto a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Não é? Eu andava nu e vestiste-me, andava perdido, etc. Eu tive uma situação em Macau, com a Universidade de São José, que era o governo chinês, as autoridades chinesas, no fundo, achavam bem apoiar-se uma universidade católica, porque as universidades católicas e o ensino católico na Ásia Oriental, é considerado de alto nível, e, portanto, ter uma universidade católica era uma coisa de prestígio, mas, ao mesmo tempo, inquietava porque que a Igreja, em Macau, sendo uma igreja relativamente rica, mas estando lá há muitos anos, só tem 3, 4% da população que são católicos, mas tem 42% do ensino primário e secundário, do ensino não terciário. E agora uma universidade. Faz sentido, com o ensino primário e secundário, que depois tenha uma universidade. Mas porquê que a Igreja investe tanto no ensino se tão poucos se tornam católicos? Ou será que a Igreja está a querer fazer revolucionários, como aconteceu em Hong Kong? Não é? Apareceram-me com essa dúvida, porquê que os senhores investem tanta energia e tanto dinheiro? E eu disse-lhe, olha, mas o senhor, este era o alto funcionário dos negócios estrangeiros, que supervisionava essa parte em Macau para o governo central.
E eu convidei-o para almoçar e para depois vir visitar a universidade e depois perguntei-lhe onde é que o senhor esteve antes de vir para aqui. Estive na Índia. Quando esteve na Índia não se deu conta que havia uma Madre Teresa de Calcutá? Sim, foi muito impressionante. Eu fui visitar e fiquei muito sensibilizado por isso. E até disse aos funcionários que eram colocados lá no meu gabinete que deviam ir visitar e ver o que era isso, desse trabalho que era feito com os mais pobres dos pobres. Eu disse, pois noutras religiões, às vezes a experiência religiosa é vivida no alto de uma montanha ou numa meditação profunda, mas aquilo que nós aprendemos no Evangelho é que a experiência especificamente cristã, aquela que distingue o cristianismo das outras confissões religiosas, é fazer essa experiência do encontro com Deus ao encontrarmos com os outros e ao servir os outros. E por isso temos as tais as obras de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos. E tudo isto é qualquer coisa que caracteriza o cristianismo desde os primeiros tempos. Porquê que o cristianismo derrotou o Império Romano que o perseguiu durante 3 séculos? E depois da grande perseguição de Diocleciano, que procurava salvar o Império Romano, que tinha tido 100 anos de guerra civil, e achava que devia-se voltar aos velhos costumes e às velhas práticas para que os deuses não castigassem mais o Império e o Império voltasse a ser great again. Não é? E então, nesse esforço, os cristãos eram visados. Porquê? Porque havia muitas religiões. Porquê os cristãos, particularmente? Porque os cristãos tinham uma rede, que era aquilo que Peggy, no início do século XX, chama la grande amitié, a grande rede de comunidades ligadas pela caridade, pela amizade, uns para com os outros, não por nenhum domínio sobre uns com os outros. E cada uma dessas comunidades recolhia durante as suas celebrações, como lemos em São Cirilo de Alexandria, recolhia os bens na altura do ofertório e depois distribuía, daí a importância dos diáconos, que eram mais importantes em algumas dioceses e algumas zonas do cristianismo que os próprios presbíteros. São Leão Magno foi eleito Papa quando era diácono e não estava em Roma na altura porque tinha sido enviado como legado do imperador para não sei o quê. O diácono era dessa importância. Não é? E porquê que os diáconos eram importantes? Porque eles distribuíam estes bens aos pobres. E o perigo visto do lado do Império era que esta gente, ou esta grande rede, tinha a simpatia do povo, porque era quem olhava pelos pobres, os pequenos, os desvalidos. Portanto, isto é uma das características do cristianismo e quem diz ensinar os ignorantes não é simplesmente a catequese. Não é? Portanto, daí que, desde sempre, encontram associado às comunidades cristãs grandes escolas, as grandes escolas de Alexandria, de Antioquia, as escolas de filosofia, das várias ciências. Depois, na Idade Média, as universidades nascem aqui no Ocidente ligadas às comunidades cristãs e depois são vistas pelos os reis como úteis, digamos, também para ensinar o direito civil, para ensinar mais tarde outras coisas, mas no início é a filosofia, teologia, depois medicina também associada a esta questão dos hospitais e do cuidado com os doentes. Portanto, temos aqui uma preocupação com o bem da sociedade que está lá desde sempre. O compêndio da doutrina social da Igreja podemos olhar rapidamente para o índice, não sei como é que estamos em termos de tempo, eu, quando começo a falar destas coisas, não me calo.
mas ainda tem tempo? Sim. Portanto, vejam, está dividida em duas partes, o compêndio da doutrina social da Igreja, tem o desígnio do amor de Deus para com toda a humanidade, 2, a missão da Igreja e a doutrina social da Igreja, a pessoa e os seus direitos, os princípios da doutrina social da Igreja, já vamos ver esses. Um pouco esses princípios são importantes. A segunda parte são as partes práticas, a família, o trabalho, a vida económica, a comunidade política. Notem que na tradução portuguesa do compêndio da doutrina social da Igreja chega-se ao número 4 e fala-se do sistema da burocracia. Eu achei que isto era estranho, o sistema da burocracia, e fui ver nas outras traduções, e é o sistema da democracia. Portanto, se talvez o Elon Musk tenha feito aqui, metido o seu dedinho na organização do compêndio, já mandei recado para Roma a dizer, olha, vejam lá se emendam que isso está mal. Pois a comunidade internacional, salvaguardar o ambiente e a promoção da paz. Salvaguardar o ambiente, como já foi dito aqui, é um elemento em que Bento XVI já tinha mencionado isso, a questão do ambiente, mas em poucas linhas. É o Papa Francisco que retoma na sua notável encíclica Laudato Si. A promoção da paz, muito claro, que tem sido um dos objetivos dos Papas desde o século XIX. Podemos dizer que uma das traves mestras da ação dos Papas, de todos os Papas, desde Bento XV, diria eu. A preocupação com a Primeira Grande Guerra, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Pacem in Terris, não é? Portanto, por aí fora, a questão da paz. Antes de perderem os seus territórios pontifícios, se calhar teriam dificuldade em pronunciar-se sobre isso. Pelo menos eu não encontro grandes intervenções em favor da paz por parte dos Papas. Aliás, até temos, lá mais para trás, infelizmente, apelos às cruzadas e outras coisas semelhantes. Portanto, houve, sem dúvida, um grande serviço que nos foi prestado pelos liberais que assaltaram o Garibaldi, que retirou os territórios pontifícios ao Papa. Inicialmente isso foi sentido como uma ameaça à existência da Igreja, mas acabou por ser um benefício para permitir que os Papas falassem com uma voz mais evangélica. Quais são os princípios da doutrina social da Igreja falados no compêndio? O bem comum, o destino universal dos bens, que eu já mencionei, a subsidiariedade, um tema que é retomado do direito romano, mas que se vai desenvolvendo e que encontra no 40º ano do Pio XI um desenvolvimento que marca, digamos, como um princípio. O que é isso da subsidiariedade? Quer dizer que a sociedade é constituída de baixo para cima. Portanto, nós, indivíduos, é que somos, como diz o livro dos Gênesis, fomos criados, não é? E é a partir de cada um, indivíduo, e da sua dignidade, que se constrói a vida em sociedade. Que essa vida em sociedade depois passa por instâncias intermédias de famílias, de associações locais, enfim, sindicatos, seja o que for, e depois temos o Estado em cima. Agora, às vezes esta ideia de subsidiariedade é pensada no sentido que o Estado deve dar a autorização, por assim dizer, para que essas outras instâncias existam. Mas a ideia de subsidiariedade é o contrário, é que as instâncias superiores só devem realizar aquilo que não pode ser realizado ao nível inferior. Portanto, a responsabilidade, a liberdade humana são importantes para a dinamização da vida social. E, sem dúvida, quanto mais complexa a sociedade,
mais necessário é depois regulamentar e não entrar com como é que se diz, um chainsaw, como faz o Milei na Argentina, nem o Elon Musk lá no governo dos Estados Unidos. Vamos ver o que é que acontece, não é? Portanto, mas a ideia que está por trás é preciso libertar as forças da sociedade. Há qualquer coisa aí de verdade. Se não houvesse, também não pegava, não é? Mas cuidado, é preciso saber até que ponto essas liberdades, ou essa liberdade que é concedida a outros níveis, é colocada ao serviço do bem comum, colocada ao serviço do maior bem de todos. Pronto, e acabei. Posso-vos falar sobre, se tiver tempo, sobre as origens. Tenho? Mais um quarto de hora? Está bem. Então posso apagar aqui? Sim? Então, sobre Leão XIII em diante, portanto, esta origem da doutrina social da Igreja, talvez não tenham presente, mas no século XIX, Roma viveu momentos traumáticos. A Revolução Francesa teve depois um impacto nos Estados Pontifícios e os Papas foram exilados 3 vezes de Roma. E a terceira vez foi mesmo no tempo de Pio IX, acho eu, em que o seu primeiro-ministro foi assassinado e ele teve que fugir para Nápoles e depois regressar para Roma. Portanto, a relação dos Papas com as ideias liberais que vinham da Revolução Francesa e da Revolução dos Estados Unidos também, mas a influência nessa altura era menor, e essa influência era vista como nefasta, como dava para destruir a Igreja. Portanto, há certos critérios que vamos ver surgir na doutrina social da Igreja mais tarde que, naquele tempo, são condenados. A liberdade religiosa, por exemplo, que hoje consideramos uma coisa essencial, é condenada por Pio IX. Não é? A intervenção na vida política e na vida democrática é condenada. É proibido aos católicos participarem na vida política até aos Primeira Guerra Mundial, isto na Itália, claro, porque isso seria colaborar com estas forças apostadas na destruição do cristianismo. Os leigos, no entanto, não ligam muito a isso, percebem que é preciso fazer outras coisas, os inícios da ação católica, os inícios nascem no finais do século XIX, princípios do século XX, condenados ou afastados por Roma, considerados um perigo. E será Pio XI que vai recuperar isso. Leão XIII percebe, tinha sido, se não me engano, núncio, se não me engano, na Bélgica, e tinha percebido que estava em curso a Revolução Industrial e que estava a surgir uma classe operária que a Igreja praticamente não abordava. Portanto, na Bélgica seria assim, a Inglaterra era ao contrário, a classe operária era irlandesa e a fé dos irlandeses era a sua marca de distinção. Portanto, a Igreja Católica na Inglaterra era uma igreja marginal, era a Igreja dos trabalhadores, e as primeiras greves, ou algumas greves no Porto de Londres, são apoiadas pelo arcebispo de Westminster. E, portanto, vem do norte
da Europa. Portanto, esta ideia de que é possível, a classe operária não nasce necessariamente fora da Igreja e não fica necessariamente fora da Igreja. Há que apostar na classe operária, e a Rerum Novarum acaba por responder a uma série de apelos que são feitos por várias partes do mundo, a várias partes da Europa mais, pedindo que o Papa se pronuncie sobre o assunto. E saem aí elementos fundamentais sobre o direito de associação, o direito de ter um salário justo. Eu notei, por exemplo, quando eu estava a fazer a minha coletânea, que a versão portuguesa da Rerum Novarum tinha amputado a parte sobre os mineiros. Se calhar era sensível na altura dizer que os mineiros, porque tinham um trabalho mais difícil, deviam trabalhar menos, poderem reformar-se mais cedo, ter um salário justo. Portanto, estamos a falar ainda antes da República, portanto, estamos a falar no tempo da monarquia. Portanto, entraram aí umas tesouras para reduzir aquilo que podia ser visto como ofensivo. Está em curso realmente qualquer coisa que é uma surpresa para bispos e papas, que é a descoberta que essas partes do mundo que eles não controlavam, porque até aí a Igreja entendia-se em termos de dioceses e paróquias, as velhas distribuições geográficas, e este mundo novo está a surgir fora desse enquadramento. Esta questão da cultura, da educação, tantas coisas que estavam a passar, e agora as indústrias, está tudo a surgir fora desse contexto. E quem percebe do que se passa nesse mundo são os leigos. No final do século XIX havia a afirmação por parte até de um alto dignitário, agora ia dizer Papa, mas não ponho as mãos no lume que tenha sido um Papa, disse que a função dos leigos é pray, obey and pay. E agora descobre-se que afinal há qualquer coisa de novo. Em França começa a haver estas conversões do Péguy, do Maritain, um movimento na área da cultura. Em Inglaterra outro tanto, os Eliot, os Tolkien. Aqui em Portugal começa a haver qualquer coisa já mais perto da Segunda Guerra Mundial, com os cadernos de poesia. Há toda uma movimentação no mundo cultural que é movimentado pelos leigos. E é esses leigos que Pio XI vai descobrir como sendo essenciais, porque o que Bento XVI, ou Bento XV descobre no final da Primeira Guerra Mundial, quando ele faz um apelo e diz que aquela paz que está a ser imposta aos alemães, aquele armistício, aquilo é injusto e vai produzir maus resultados a prazo, mas ninguém o escuta. E então o sucessor dele, Pio XI, então lança mão da tal ação católica que tinha sido marginalizada e vai lançar a ação católica, que aqui em Portugal é lançada pelo o cardeal Cerejeira, como todos nós sabemos. E é essa ação católica que vai descobrir que o mundo que a hierarquia via como preto e branco, depois da Revolução Francesa, que era destruir a Igreja Católica ou então seguir a velha ordem, não é? E que esse mundo era muito mais complexo e que havia tons de cinzento que as pessoas encontram
democracia cristã lutando braço a braço com os comunistas contra o fascismo de Mussolini, ou na resistência em França, descobrindo que há ali um novo mundo, há ânsia de justiça, de liberdade, de verdade, que escapava à hierarquia. E a acompanhar essa gente estão assistentes, porque já que a Ação Católica agora foi reconhecida, é essa Ação Católica que recebe o apoio dos assistentes. Esses assistentes, 10, 15 anos depois, muitos deles ou são bispos, ou foram pregadores de retiros da Ação Católica, e aí temos a base que nos ajuda a compreender porque é que o Concílio Vaticano II foi o que foi. Porque quando inicialmente foi convocado, pensava-se que aquilo seria simplesmente carimbar as afirmações que Pio XII tinha feito. Alguém diz que os comentários do Pio XII sobre tudo o que se passava no mundo eram uma espécie de Reader's Digest, e que o Vaticano achava que bastava fazer uma compilação daquilo e carimbar aquilo para dizer que aquilo tinha o apoio de todos os bispos do mundo. Mas o que aconteceu foi uma coisa completamente diferente. E com isso a redescoberta do pensamento sobre o que é este mundo e como é que este mundo se deve gerir. A primeira vez que se fala sobre a democracia, num sentido favorável, não é no Concílio Vaticano II, é o Papa João Paulo II, como sabem, nos centésimos anos. E se calhar eu termino aí, mas porquê que a Igreja levou tanto tempo a aprovar a democracia? E porquê que a Igreja preferiu deixar simplesmente umas palavras vagas de que não se... há vários modos de organizar a vida em sociedade. Porque se pensava assim, numa democracia o que acontece é que as pessoas que chegam aos lugares de poder estão a olhar para aqueles que votaram neles. E, portanto, é a opinião daqueles que votaram neles que conta, e não os critérios elevados daquilo que é o justo, daquilo que é o verdadeiro. Supostamente, a pessoa que não foi eleita assim, mas que chegou àquele lugar porque é filho de não sei quantos e, portanto, foi educado sempre para ser rei, aprendeu a que o rei deve olhar para cima, para o céu, para encontrar, e quem é que interpreta o que vem do céu? É a Igreja, normalmente. Portanto, esse sentido de inquietação do que será uma sociedade entregue à flutuação das opiniões públicas que se sabem que são tão volúveis. E João Paulo II, vindo da Europa de Leste e sabendo o que é uma sociedade que não tem, ou que tem supostamente falado que é democrático, mas que não tinha nada deste sentido de participação, João Paulo II introduz a ideia de que a democracia é a melhor forma de substituir os dirigentes. Portanto, é uma aprovação pela negativa, não é? Que todos os regimes têm as suas falhas, mas aquela que garante que se possa substituir o regime com um mínimo de violência é a democracia. E é esse o estado em que nos encontramos, não é? Mas, se calhar, é uma das áreas em que merece haver um debate. Pronto, já cumpri os meus quarto hora. Padre Peter, eu gostava de saber uma coisa.
quais são as responsabilidades dos cristãos na política? Ou seja, também me estou a lembrar de políticos que nós tivemos, desde Lourdes Pinta-Silva, Lucas Pires, Sá Carneiro. Outro dia, em conversa com o Padre António, estávamos precisamente a falar sobre isso. Bruto da Costa, eram pessoas que se assumiam explicitamente como sendo inspirados pela doutrina social da Igreja. E hoje em dia o António que se passa? Guterres, não é? Exatamente. Ou o Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda temos alguns. Ainda temos alguns. É isto? Eu vejo, tendo acompanhado esta questão pastoral dos leigos ao longo, praticamente, toda a minha vida de padre, que houve um erro, a meu ver, pastoral no início dos anos 70, quando, pelo menos aquilo que eu vi aqui em Portugal, mas penso que se replica noutras partes do mundo, os portugueses seguiram aquilo que foi a aflição de outros bispos, a ideia de que os movimentos da ação católica, os movimentos de leigos, e pode-se dizer que nos anos 60 e princípios dos anos 70 o peso da organização laical era a ação católica, hoje em dia não é, os bispos assustaram-se com o surgimento de ideologias esquerdistas, do marxismo, a poder entrar na Igreja, e acabaram por fazer uma opção que era da formação dos jovens dentro do quadro das paróquias. Portanto, no fundo, a pastoral juvenil passou a ser uma pastoral juvenil de prolongamento da catequese e dos movimentos de preparação para o crisma, etc. E com isso perdeu-se esta capacidade de refletir sobre a sociedade e sobre o mundo. Como eu disse, naqueles anos 30, 40, 50, foi um florescimento em termos da cultura católica, do dinamismo católico, nas várias áreas da sociedade, que hoje, quando existem católicos que se afirmam como tal, e a quem devemos reconhecer a sua coragem de o fazer, como líderes de indústria, como membros deste ou daquele partido, mas fazem-no sem aquela capacidade de reflexão crítica que a ação católica acabava por desenvolver nas pessoas, aquele processo lento de ver, julgar e agir, aquela constante discussão de pontos de vista diferentes, portanto, que se passava no grupo e depois era prolongado no sindicato, na associação de estudantes, portanto, era a discussão da associação de estudantes que passava para o interior depois da reflexão do grupo, ou do sindicato que passava. Tudo isso já não acontece, não noto que aconteça, não é? E penso que é um risco a Igreja perder aquilo que foi um dos fatores importantes. Julgo que o Papa Francisco tem essa intuição e que este seu objetivo do processo sinodal tem em vista como que recuperar isso, obrigar bispos e padres, teólogos a sentarem-se com leigos e discutirem e ouvirem-se uns aos outros. Mas um processo sinodal, como todos nós sabemos, passou-se em Roma, já não me lembro quantos é que lá estiveram, mas espalhados pelo mundo todo são uma gota d'água, e o efeito em termos da base é muito diminuto. Não basta nós dizermos agora vamos ter conselhos pastorais nas paróquias e ouvir
Os conselhos pastorais na paróquia são para ouvir as questões que são preocupantes para a paróquia. Não é? Mas o que é preocupante para quem está na empresa? O que é preocupante para quem está nos hospitais, nas enfermarias? Como é que estão a viver isso? Estas grandes discussões que vemos todos os dias na televisão, até que ponto é que há uma reflexão cristã sobre isso? Sobre como é que a nossa doutrina se aplica a isso? Público ou privado, público ou privado, mas é tão simples assim, essa dialética? Não há outras coisas que se podem fazer? Desculpem ser assim um bocado vago, mas sim. Sim, a minha formação toda dentro da Ação Católica, primeiro no liceu, depois na faculdade, etc. E aquilo que de facto a nossa experiência, e posso dizer a nossa experiência, foi que nos formámos numa ação, coisa que hoje não vejo. Por outro lado, mais importante, como disse também, e muito bem, do que a vida da paróquia era a vida no local onde a atividade era exercida. E daí a divisão que havia na JEC para a escola, na JOC para o operariado, na JUC para a universidade, etc. E tal. E isso deu resultados fabulosos que nunca poderão ser contabilizados. Enfim, já citaram aqui alguns nomes de vultos grandes da política, da ciência, da cultura, etc., que saíram dessa ação católica. Eu penso que nunca será demais refletir sobre as vantagens, e obviamente algumas desvantagens poderia ter tido, mas sobretudo sobre as vantagens essas que levava, sobretudo naquela altura, portanto anos, 40, 50, 70, depois desta organização e desta dinâmica. Dizia o Dom António dos Reis Rodrigues, depois foi bispo de Madarsuma e que foi assistente da JUC durante bastantes anos e que por lá passaram as coisas mais espantosas como só quem viveu aquilo pode dizer, que a JUC era a verdadeira universidade portuguesa. E é verdade, é verdade. Ali se discutiam os problemas todos com gente que vinha do Exército, que vinha das Belas Artes, que vinha das faculdades de Letras, da Filosofia, etc. e tal, e de facto com um enriquecimento, uma coisa fabulosa que hoje infelizmente não vejo. Houve sem dúvida um momento muito particular, aquele tempo entre as duas guerras mundiais, em que surgiu um Cardijn na Bélgica, um cardeal de Cerejeira, muitas vezes maltratado aqui na imprensa, mas o homem teve essa visão de que para a Igreja se manter não subjugada a um Estado que se tornava cada vez mais autoritário, era preciso que a Igreja tivesse esses movimentos, e foi ele que lançou. Eu sei, a minha tia Molly foi contratada por ele para ir à Bélgica a aprender o que era isso da Ação Católica operária, ela que era de um meio burguês, alto burguês, foi formar-se sobre como que era isso da Ação Católica operária, para lançar a JOC feminina, e quando ela achou que depois de 3, 4 anos as jovens já seriam capazes de tomar em mãos a Ação Católica, porque as outras que tinham sido introduzidas com ela achavam que não, porque elas eram operárias e, portanto, não tinham capacidade de organizar o seu próprio movimento, mas acabou por vencer a tese da tia Molly
Os operários a organizarem o seu próprio movimento, os universitários o seu próprio movimento. Não era um paternalismo para fazer isto ou fazer aquilo. E isso é qualquer coisa de... Foi uma experiência social e cultural única, que vale a pena não perder. E eu lembro-me que, desculpe, a minha mãe, que morreu em 2003, até ao fim tinha o seu grupo da Ação Católica, onde elas se reuniam 2 vezes por mês, e discutiam as novas encíclicas, os problemas que se passavam, liam livros, discutiam, e foi eu lembro-me dela contar, e também uma prima dela, que houve uma altura que percorreram o país a contatar sobretudo os agricultores, que para irem para os campos, os homens iam sentadinhos nas carroças e as mulheres iam a pé. E eu lembro-me de uma prima da minha mãe, tia Ana Rita Folk, que dizia que elas foram falar com esses homens, com esses agricultores, para os convencerem a que as mulheres deviam também ir dentro das carroças, e que foi uma das coisas que elas conseguiram. Não é? Eu acho que a Ação Católica formou em todos os campos. Eu ainda fiz parte da JEC quando estava no liceu, mas formou um grupo de pessoas que depois tiveram uma grande influência na sua vida de sociedade. Sim. E é pena ter praticamente morrido. Como é que um pároco ou um bispo sabe da questão das mulheres andarem atrás da carroça? Pode-se dar conta disso, mas normalmente não dá conta. É quem está lá no terreno, não é? E é que percebe que isso é uma questão. E, portanto, esta ideia de que a Igreja é mais segura se for pensada pelos padres e pelos bispos e os teólogos é uma ideia que, não sei, segura para quem. Não é? Mas o Vaticano II já teve vários leigos também nas equipas que pensaram... Sim, e até teve algumas senhoras. Pois, sim. Algumas... Isto... Foi muito ousado. Eu, portanto, acho que os cristãos devem se preocupar com a política e participar na política, porque Jesus pediu à Igreja para procurar a luz, ser luz, sal e fermento. E para isso, portanto, eles, através da Boa Nova, devem tentar que na sociedade sejam aplicados os princípios da Boa Nova. Agora, acho que realmente a Igreja, como Igreja, não deve dar o apoio específico a um partido, mas deve dizer os parâmetros, digamos assim, daquilo que é aceitável ou não aceitável. O terrorismo, por exemplo, não deve ser aceito, não é? Etc. Agora, em relação à questão da participação dos jovens, é assim, portanto, as crianças habituadas a mandar chegam à juventude, querem mostrar que já sabem pensar e já sabem decidir. E, portanto, e por isso é que eu acho que a juventude é requieta e já quer fazer coisas e isso. E eu lembro que, portanto, eu não continuei a estudar, mas frequentei durante algum tempo a JUC e acho que era muito interessante, era mesmo interessante que, portanto, as pessoas estavam sentadas em oval, o altar era a mesa lá atrás, e, portanto, havia as leituras e depois cada um dava a sua opinião, o que é que aquelas leituras diziam de significado para a sua vida,
E quando era a oração dos fiéis, também cada um podia dar a sua coisa. Portanto, havia uma participação das pessoas. E eu acho que, sem fazerem isso, a gente vê que a juventude afasta-se. Portanto, eu acho que a Igreja devia de pôr as pessoas a participar. Eu agora posso referir também um exemplo. Na empresa onde tínhamos telefones, à altura tínhamos um curso de formação e estávamos todos empregados, na altura não havia prazos. E, portanto, as pessoas, e até havia promoções por tempo, por tempo. E o que é que acontecia? As pessoas estavam lá e não eram obrigadas a estudar. E o professor, o colega instrutor, a técnica dele era, portanto, começava a explicar as coisas, a teoria mínima, e a seguir ia fazer um exercício. Se fizer aqui assim em casa, o que é que vai acontecer na central? E, portanto, e as pessoas queriam brilhar, os jovens, punham-se, participavam, não é? Quando as pessoas adormeciam depois do almoço, contava 2 anedotas, pronto, arrebatava as pessoas. Portanto, acho que é preciso pôr as pessoas a participar. Mas já ouvi dizer, houve um padre que me disse que as homilias partilhadas e as orações partilhadas foram proibidas por João Paulo II. Sim. Assim, não sei. Está aí o António Marusco. Obrigado. Eu gostava de dar 2 testemunhos. E o primeiro é para dizer que eu vim para Lisboa em 82, tinha 21 anos, para aí, e aprendi muito, aprendi tudo o que sei, acho eu, sobre a doutrina social da Igreja, com várias pessoas, uma delas foi com o Peter. Eu não estive na JEC nem na JUC, mas estive no sucedâneo da JEC e da JUC, que foi o Movimento Católico de Estudantes, mas vinha de uma experiência de pastoral juvenil em Aveiro, da equipa diocesana de Aveiro, da pastoral juvenil. E esse é o segundo testemunho, mas antes de passar ao segundo testemunho, só dizer 2 notas entre parênteses. Quando falavas do direito à propriedade privada, eu recordo-me sempre do Alfredo Burto da Costa, que foi outra das pessoas com quem aprendi bastante sobre isto, além da Manela Silva, da Maria Lourdes Pinta Silva, etc., o Acácio Catarina, enfim. O Alfredo dizia com muita graça: a Igreja defende, de facto, o direito à propriedade privada, subordinado à ideia do bem comum. Mas quando a Igreja defende o direito à propriedade privada, é o direito à propriedade privada para todas as pessoas, e não só para aqueles que já têm propriedade privada. Sobre o ambiente, Peter, eu percebi o que dizias sobre o Papa Bento XVI, mas já no tempo de João Paulo II, se nós pensarmos no que foi a dinâmica dos encontros ecuménicos europeus, das Assembleias Ecuménicas Europeias, o tema da integridade da criação está lá desde o início também. Da integridade da criação. E o Papa João Paulo II também escreveu sobre isso, ou pronunciou-se pelo menos a propósito disso. Então, o segundo testemunho, exatamente sobre a questão dos jovens da pastoral juvenil. Eu, quando estava em Aveiro, na equipa diocesana da pastoral juvenil, eu achava que a Ação Católica tinha passado o seu tempo, que já não fazia muito sentido. Depois vim para Lisboa e a forma de me integrar foi exatamente ir para uma equipa, para um grupo do Movimento Católico de Estudantes, e tive a sorte de ter como meu assistente o Peter. E precisamente da reflexão que nós tínhamos, não só na minha equipa do MCE, mas em muitos grupos do MCE e de outros grupos da Ação Católica, surgiu esta ideia do Peter, a ideia que foi ele que teve, que foste tu que tiveste, de fazer essa coletânea dos documentos da doutrina social da Igreja, até aí publicados, e que já vai na 5ª edição, para aí, não é? Acho eu, 4ª ou 5ª. 3ª ou 4ª. Ora, essa questão da pastoral juvenil e da Ação Católica, eu depois percebi, porque nós em Aveiro e não só, mas havia 3 ou 4 dioceses que tinham muita preocupação de não pôr a pastoral juvenil de alguma forma numa linha antagónica da Ação Católica, mas beber exatamente o melhor que a Ação Católica tinha tido, que era a formação numa linha de presença no meio, e nós insistíamos imenso nos grupos de jovens com a importância, digamos, que a primeira importância era mesmo estar na escola, estar no trabalho,
com um olhar evangélico e a partir da reflexão sobre o Evangelho. E o que eu hoje tenho pena é exatamente aquilo que tu referias há pouco, é que provavelmente, de facto, os bispos tiveram medo, foi dessas tensões que existiram no interior de vários movimentos da ação católica, e acabaram por fechar os grupos de jovens e fechar a dinâmica da Igreja para o seu interior. E hoje, quando eu vejo que o investimento da Igreja se faz em estruturas que eu não tenho nada contra elas, pelo contrário, acho que são muito positivas, como a Missão País e outras do género, que no fundo é caricatura agora. Os jovens vão uns dias para um sítio, fazem umas coisas boas para as pessoas e pronto. E a experiência é fantástica e tudo fica por ali. Mas depois isto não é lido na perspectiva de e como é que eu mudo a política e a intervenção política no sentido de as aldeias do interior passarem a ter outro modelo de desenvolvimento que não condena as pessoas ao abandono como estamos a condenar. Como é que eu lido com a questão do armamento e do desarmamento no mundo que nos vai levar cada vez mais a uma escalada na lógica da guerra? Estamos a ver isso em relação à Ucrânia. Como é que eu lido, enfim, com a questão climática, com muitos outros problemas. E, finalmente, isto é tudo muito baralhado, mas é assim para tirar várias coisas para a mesa ou para a conversa. Outra questão é, os bispos, o discurso oficial da Igreja diz-nos que os leigos é para estarem no meio, para serem testemunhas na política, na sociedade, nas estruturas sociais, mas depois eu pergunto qual é o apoio, o incentivo que os nossos bispos dão, por exemplo, a pessoas que estão na política e que invocam a sua condição de cristãos para estarem na política. Citaste o Guterres, mas eu podia citar o José Manuel Pureza, por exemplo, que independentemente de estarmos de acordo com as pessoas em tudo o que elas dizem, porque não temos de estar, eu também não estou de acordo todos os dias com a minha mulher e gosto muito dela, mas independentemente disso, são pessoas que de facto têm uma atuação a partir da referência da doutrina social da Igreja e do Evangelho. Quem já leu pelo menos certos da longa biografia de António Guterres percebe como é que o Grupo da Luz ligado ao Padre Melícias foi decisivo na formação daquele homem e em várias coisas que ele hoje continua a dizer. Pronto, foi assim muito baralhado, mas era para dizer várias coisas. Obrigado. Testemunho importante. Mas... acho que é muito importante, que é a chave da Bíblia. E o resultado é que tem-se centrado na questão do pecado original e não é que Adão comer a maçã, que é só a introdução. Já tenho dito, é como se nós pegássemos no Dostoiévski, lêssemos a introdução e achávamos, pronto, já sabíamos o livro. Padre António, onde é que está o microfone? Eu também estou aqui com uma inquietação, partilho com todos e partilho com o Padre Peter, particularmente neste sentido de diálogo. Talvez tenha havido erros históricos irreparáveis. Vivemos um tempo em que a doutrina social da Igreja objetivamente não tem grande impacto na vida social e mesmo dentro das comunidades cristãs. Não é uma preocupação das novas gerações, mais jovens, nem de presbíteros, nem de pastores, nem de leigos. Não sei se eu estou também a alinhar com os velhos do Restelo.
Tenho a sensação que nós somos a última geração dos moicanos. E aqui eu presido a esta comunidade um pouco fazendo a memória, certo. Estou a ler um livro que arranjei em Itália nestes dias, de um sociólogo académico católico a universidades norte-americanas, que justifica este fenómeno também católico à volta de Trump e aponta alguma falência do episcopado em se ter alinhado unicamente com as questões pro-life, esquecendo outras questões sociais, e que isso, se calhar, terá no futuro um grande preço dentro do próprio catolicismo norte-americano. Que futuro, Padre Peter, para a doutrina social da Igreja? Pois, um grande bispo de Chicago, Bernardine, que a certa altura, enfim, já não me lembro exatamente as datas, mas para aí nos anos 80, não é? Que ele disse que ele usava a imagem da túnica de Cristo, que não tinha costura, não é? Não tinha bainha. Costura, não tinha costura. Bainha se calhar tinha, mas não tinha costura. Tinha sido tecida de uma só. E dizia que as questões da vida tinham que ser tratadas assim, não se podia tratar só a questão do aborto e esquecer a questão das condições de vida das pessoas, ou esquecer a questão da pena de morte. Se a vida humana é para ser defendida, tem que ser defendida integralmente e dar as condições para que ela se desenvolva com dignidade. Eu penso que essa questão que o Papa Francisco procurou chamar a atenção dos bispos quando ele visitou os Estados Unidos, aquela vez que falou lá no Congresso, ele chamou a atenção para isso, para a questão de que a política não pode ser de um só tema. E que nós corremos o risco sempre na Igreja de pegar em tópicos de campanhas eleitorais e apoiarmos esta ou aquela sem termos uma reflexão de conjunto. E a reflexão de conjunto, se calhar, não pode ser simplesmente os bispos juntarem-se na Conferência Episcopal para refletir. Tem que haver uma reflexão de conjunto da comunidade, porque as pessoas que estão com as mãos na massa percebem quais são os problemas, e os bispos deviam ser aqueles que, tendo escutado a sua comunidade, possam pronunciar-se, e o peso daquilo que eles dizem é o peso da comunidade que eles representam. E não de uma doutrina abstrata, não é? Portanto, o peso de uma comunidade que refletiu, que procurou, que visa o bem comum, que não se deixa levar pelas modas, e faltam as instâncias para fazer isso, não é? Se calhar tínhamos que me sentar e pensar em termos pastorais como é que isso se faz. A ação católica não a vejo restaurada de uma forma como existiu, teve a sua época, mas coisas como esta, não é? A Capela do Rato, que faz imensas coisas na área da cultura, do debate, da discussão sobre livros que saem, enfim, mantendo esta interface da cultura com a reflexão cristã, mas a Capela do Rato é uma coisa pequena. É o que se pode fazer. Mas
replicada pelo país fora, o que é que isso podia dar em termos de reflexão sobre o que é que se passa localmente e dinamizar localmente aquilo que é a vida das aldeias, a vida das vilas, das cidades. E até em relação aos migrantes, provavelmente, não é? Porque as igrejas poderiam ajudar a integrar os migrantes. Qual tem sido a ação, por exemplo, da Igreja Católica? A Igreja de Santa Catarina recebe uma vez por mês os maronitas e todas as semanas tem uma celebração de gente de língua urdu que vem celebrar a sua fé cristã e que são evangélicos, que são anglicanos, que são presbiterianos, que são católicos e juntam-se e leem a Bíblia e cantam e fazem um encontro que nós chamaríamos quase carismático e depois uma refeição a seguir a isso. É gente vinda do Paquistão, do Nepal, do Bangladesh e curioso quando se contacta com uma comunidade dessas, é um pouco a minha experiência também quando estive nas franjas da China, é que as diferenças de ser evangélico ou anglicano ou católico esbatem-se quando se está num país como o Paquistão, em que o cristianismo é perseguido. Aquilo que o Papa Francisco chamou o ecumenismo do sangue. Para a sociedade são cristãos. Estas divisões são divisões europeias do século XVI, não têm valor. Tenho que beber água. Está a ficar frio. Se calhar estou a dizer alguma Se calhar coisa, está no fim alguma coisa que Nosso Senhor não quer que eu diga. da sua gripe. Mas, por exemplo, nota aquela missa semanal que o Padre Peter reza em inglês. Não houve uma altura... Eu celebro a missa das 5h30 na Encarnação, em inglês. E tem lá tido... E as pessoas que lá estão são da China, da Coreia, da Índia, do Paquistão também, de toda a parte do mundo. E a semana passada tivemos 50 que vieram de Boston. Vinham cá para visitar Fátima, eram estudantes, enfim, lá foi um grupo grande, depois quiseram fotografia. Mas para dizer que, sim, há uma pluralidade hoje em dia. Isso pode ajudar na integração, na cultura. E é o que eu tenho testemunhado no meu trabalho do diálogo interreligioso. As religiões funcionam em articulação com a AIMA. A AIMA tem um grupo de trabalho do diálogo interreligioso e a AIMA vai percebendo cada vez mais a importância das comunidades religiosas para acolher e integrar aqueles que vêm das várias partes do mundo, porque o lugar onde espontaneamente a pessoa vai procurar ajuda, quando chega e se encontra uma terra estranha e não fala a língua e não conhece a cultura, vai ter com a sua mesquita ou os seus amigos da mesma confissão cristã ou evangélica, e aí pelo menos uma vez por semana sente-se integrado, canta, vive uma forma de integração. Portanto, funcionam como um ponto de passagem para a integração social, fundamental, que nos momentos, por exemplo, da pandemia, foram fundamentais para a vacinação, colocando os seus próprios espaços, portanto, ao serviço do Governo para as vacinações e, evidentemente, transmitindo a importância aos membros das suas comunidades e assim por diante. Portanto, é de facto importante valorizar as religiões, as comunidades religiosas, como lugares de integração social. E tem sido, mas mesmo assim, poderia fazer-se muito mais coisas, não é? Em relação aos sem-abrigo, aos migrantes sem-abrigo,
Pois. Ou arranjar o trabalho, ajudá-los legalmente? Os Mormons vieram oferecer-se ao Sr. Patriarca para apoiar, já não me lembro como é que se chama, aquela organização que visita todos os dias. Vida e Paz, exatamente. Foram lá ver e deram não sei quantos mil euros para a compra de frigoríficos, de equipamentos. Eles próprios têm cantinas para acolher pessoas e têm muito dinheiro. Dizem, E por falar dizem que são representantes da CIA. E por falar em americanos, porquê que o Papa escreveu aquela carta aos bispos e como é que os bispos americanos se têm dado com esta nova era Trump, com as ideias de Trump e Elon Musk? A Conferência Episcopal Norte-Americana, pelo que eu consigo observar à distância e, portanto, com todos os erros que isso implica, foi muito marcada nos anos 90 por uma política que era de escolher bispos que fossem fiéis ao pontificado de João Paulo II. E acabou por ser uma... Portanto, as vozes como o Bernardine, etc., não foram substituídos. Tivemos figuras estranhas como o Buck, não é? E gradualmente, desde Bento XVI para agora, têm vindo a ser escolhidos outros bispos. Mas o facto é que a Conferência Episcopal Norte-Americana esteve calada quando Trump entrou com aquela força para expulsar os migrantes, fazendo de uma forma para ser o mais espetacular possível. A gente algemada, quando não eram criminosos nenhuns, não é? Portanto, que não é um crime a pessoa estar clandestinamente num país. Isso pode ser uma coisa que merece uma multa, mas não é propriamente um crime. E o Papa não ouviu da parte dos bispos qualquer palavra, e houve vários comentários na comunicação social católica, aquela que não estava filiada aos MAGA, que se ressentiu disso. Quando é que os bispos falam? Quando é que eles se pronunciam? Estes cortes nos apoios, de repente, significam que serviços prestados pelas comunidades para pessoas necessitadas, de repente, vem o tapete puxado sem possibilidade de corresponder. Mesmo a saúde para a África, o USAID e coisas assim, não é? Sim, mas aqui tratava-se da Conferência Episcopal norte-americana. Sim. E que não houve nenhuma palavra forte. Houve um bispo que falou, aquele que estava ligado à questão das migrações. E depois o Vance veio defender, Vance católico convertido ao catolicismo, encontrou uma citação de Santo Agostinho que explicava que a caridade começa em casa, começa com aqueles que são mais próximos, depois uns um bocadinho mais distantes, e que, portanto, os migrantes são aqueles que ficam mais longe, o que é um bocado escandaloso, não é? Portanto, para alguém que não leu a parábola do bom samaritano. E o Papa sentiu que era preciso dizer alguma coisa, porque em nome estava alguém a pronunciar-se, dizendo que era católico, que o pensamento católico era assim, que tinha encontrado isto em Santo Agostinho, e os bispos não se pronunciavam, portanto foi o Papa que pronunciou-se. E esse não pronunciamento dos bispos significa alguma coisa? Alguma conivência? Que um setor da Igreja mais... Que há um setor da Igreja que votou claramente. A Igreja Católica era, dentro das confissões religiosas, aquela que se dividia mais equitativamente pelos democratas e republicanos. Até se dizia que o voto católico era o decisivo, aquele que fazia
oscilar para um lado ou para o outro as vitórias. E desta vez oscilou significativamente para o lado de Trump. Leva a pensar o que é que será as tais questões woke, que de facto nos Estados Unidos atingiram pontos, sobretudo nas universidades e noutros lados, que nós consideraríamos ridículos se não fossem atingir pessoas mesmo, que de facto proibir pessoas entrarem no campus para irem falar em conferências, porque são considerados, têm uma opinião que é diferente daquilo que era considerado o aceitável por este ou aquele grupo. Portanto, uma censura. Portanto, há aqui, por parte dos democratas, vários tiros que deram nos pés pela radicalização das suas posições. E, claro, sem falar das questões, sei lá, do Biden, se calhar, devia ter dito que não se candidatava um ano antes, para dar tempo de fazer primárias. Mas, enfim, isso é chorar sobre o leite derramado. Mas o facto é que o Trump conseguiu mobilizar as pessoas e a gente percebe. Ok? A questão da pedofilia nos Estados Unidos. Não acho que isso. A Igreja Americana não terá também. Atingiu, mas não afeta. Eles não se terão fechado. Nesse sentido de se fechar, pois, isso é possível. Eu agora não sei. Não conheço tanto perto. Sim. Não sei em que tempo se já foi no tempo do Trump, mas podia ser. Também acho estranho como é que nos Estados Unidos da América já não se pode dizer Merry Christmas, tem que se dizer Happy Holidays, não é? Na altura, agora o Trump quer com certeza reverter isso, mas... Mas... Era esse politicamente correto para não ofender ninguém, como se alguém ficasse ofendido por gente dizer Happy Christmas, não é? O outro diz Happy Hanukkah e o outro diz tenha um bom Ramadão, enfim... Todos dizemos bem uns dos outros, não, isso... Sim. Mas é realmente uma chamada de atenção. Agora vamos ver até onde é que vai aquilo que parece ser um desmontar do Estado Federal e os efeitos disso. Há mais perguntas? Há mais alguém que gostasse de fazer perguntas? Já não sou do tempo da Ação Católica e, portanto, não tenho esse testemunho, o que quer dizer que não tenho capacidade de contraste com aquilo que existe hoje a funcionar. E queria deixar aqui um testemunho de esperança, porque em casa tenho 3 jovens, um com quase 26, outro com 23 ou quase 23 e outro com 17. E, de facto, através deles aprendo imenso. E aprendo que existem, eu fui ver porque não me lembrava do nome, que existem grupos de jovens que se reúnem no COPAV para discutir precisamente questões sociais e políticas que se chamam Comunidade de Rupert Meyer e que se encontram quinzenalmente e têm como missão precisamente discernir a presença e participação no espaço público, na vida cívica e na política, inspirando-se no Evangelho. Poderia dar os exemplos das equipas de jovens de Nossa Senhora, os grupos de GVX, os grupos de Schoenstatt, são tudo grupos de jovens dinâmicos e que se querem necessariamente nortear pelo Evangelho e pela doutrina social da Igreja. No que diz respeito aos grupos ou às pessoas da nossa idade, àqueles que trabalham, posso dar o exemplo da ACES,
que se propõe como missão precisamente inquietar, mobilizar as consciências das pessoas, divulgando valores partilhados pelos seus membros e a doutrina social da Igreja que os exprime, através dos grupos de Cristo na empresa que têm, e que têm vários. Podemos dar o exemplo da ação dos médicos católicos, dos advogados católicos, enfim, de um sem número de outras movimentações e dinâmicas que existem atualmente e que respondem à dinâmica dos tempos. Como vos digo, não tenho capacidade de contrastar com a ação católica porque não a vivi, mas eu quero acreditar que as sementes vão continuando a ser plantadas, semeadas, e vão continuando a dar fruto. Não é tanto uma pergunta, é mais um testemunho para deixar aqui uma luz de esperança. Então, se calhar, se o Padre António estivesse de acordo, íamos fechar, e já agora também gostava então de dizer, contar que quando o Padre António me convidou, mandou num mail estas palavras que eu acho que dizem muito: beleza e horror, as contradições do nosso tempo, chamados a ser os tecelões da esperança no mundo que se desagrega. E o Papa Francisco também disse na Basílica de São Pedro: a pior coisa que nos pode acontecer é cair no sono do espírito, adormecer o coração, anestesiar a alma, arquivar a esperança nos cantos obscuros das desilusões e resignações. E é precisamente, eu acho que hoje não saímos daqui também assim tão deprimidos, não é? Pode ser que surjam caminhos e soluções para acrescentar a esses para um mundo melhor. Muito obrigada.